Olá, bom dia. São 8 horas e 58 minutos e este é o Justiça Agora. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a José Carlos Lavouras, empresário ligado ao setor de transportes no Rio de Janeiro. José Carlos Lavouras é ex-conselheiro da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro. O nome dele também está ligado a desdobramentos da Operação Lava Jato. Ele é acusado de organizar no Rio de Janeiro um esquema de pagamento de propina a políticos do Estado. No Supremo Tribunal Federal, a defesa pedia para revogar a prisão preventiva dele, decretada em julho do ano passado. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que a prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos. Destacou ainda que José Lavouras está foragido em Portugal desde um pouco antes da prisão preventiva ser decretada. O Superior Tribunal de Justiça mandou que uma empresa de ônibus indenizasse um cadeirante em Minas Gerais. Ele só conseguia que o ônibus parasse no ponto com a ajuda de outros passageiros. Eles têm os direitos garantidos por lei, mas na prática, pegar um ônibus é bem mais complicado do que se imagina. Às vezes eles falam que o elevador não está funcionando, mas nem sequer levanta para poder ver se realmente está funcionando. Alguns passam direto, alguns te atendem com uma ignorância. A legislação garante aos cadeirantes acesso ao transporte público em igualdade de tratamento, inclusive como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Mas os episódios de descaso e má prestação do serviço que chegam à justiça mostram uma outra realidade, a de desrespeito à acessibilidade. Em Minas Gerais, um cadeirante buscou a justiça para reclamar que o acesso era dificultado. De acordo com o processo, ele chegava a se esconder ou pedir para outra pessoa chamar o ônibus para conseguir embarcar. A estratégia era usada porque os motoristas evitavam parar quando ele estava no ponto de ônibus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a negativa de prestação do serviço público diante de falhas como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa dos motoristas em parar no ponto. E por isso determinou o pagamento de indenização por danos morais. A empresa responsável pelo transporte público recorreu ao STJ, alegando que o elevador deixou de ser usado para embarque do passageiro no ônibus somente no período em que ele utilizava muletas, obedecendo à lei municipal, que determina o uso do elevador apenas para cadeirantes. A relatora do processo no STJ, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais. Afirmou ainda que as provas no processo comprovam o dano moral indenizável e que talvez fosse o caso de aumentar o valor da indenização, mas não houve pedido nesse sentido por parte do autor da ação. A turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça Mineiro e a empresa terá de pagar indenização de R$25 mil. Esta edição do Justiça Agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça.